Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória, contando agrupamentos. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no segundo ano do ensino médio e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 2, semana de número 6. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua participação, conto também com a sua colaboração. Então vamos lá? Olha só, para essa aula, nós vamos tomar como base, como eixo temático, vai ser justamente os números, contagem e análise de dados. Nós vamos falar, então, sobre arranjo, combinação e também sobre as permutações, ok? Sobre as permutações com e sem repetições. Então, vamos lá? Olha só. Análise combinatória. O que seria análise combinatória? Ora, análise combinatória é a parte da matemática que estuda contagem de agrupamentos e as formas de obter esses agrupamentos, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Para que a gente possa fazer esses agrupamentos, trabalhar melhor com essa ideia de agrupamento, vieram então os fatoriais, ok? E o que seria um fatorial, professor? Ora, na análise combinatória existem muitas multiplicações de números sucessivos, como por exemplo 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e com o intuito de facilitar e simplificar esses tipos de cálculos, foram criados os fatoriais, perfeito? E é importante aqui dizer para você o seguinte, o símbolo na matemática que nós utilizamos para o fatorial é justamente o símbolo de exclamação, ok? Então, o símbolo de exclamação, quando ele vier acompanhado de número, quer dizer que nós teremos que multiplicar esse número em ordem decrescente até chegarmos no número 1, ok? Apenas isso, perfeito? Então, vamos lá. Continuando, olha só. O fatorial de um número natural maior ou igual a 2 é a multiplicação desse número pelos seus antecessores naturais até o número 1, como tinha falado com vocês anteriormente. Por definição, podemos chamar esse número fatorial de n com a exclamaçãozinha, ou seja, n fatorial. Então, teremos a seguinte definição, ok? E antes da gente falar dessa definição, é importante a gente ver alguns exemplos aqui, ó, para poder facilitar. Então, vamos lá? Primeiro exemplo que eu vou colocar para você é esse aqui, ó, 5 fatorial. O que seria o 5 fatorial? Ora, é o 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3, por 2, por 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 é o próprio 120. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar mais uma aqui, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, 4 fatorial, 24. 5 fatorial, 120. E por acaso apareceu um 3 fatorial? Ora, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Perfeito! Tem mais? Vamos olhar mais um aqui, ó, 2 fatorial. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Exato. E 1 fatorial? 1 fatorial vai ser o número 1. Perfeito? Poderíamos parar por aqui tranquilamente. Mas com certeza surgiria nas nossas mentes a seguinte pergunta. E o zero fatorial? Zero fatorial, ok? Nós vamos considerar como sendo 1 também. Bom, 1 fatorial e 0 fatorial, nós vamos considerar como resultado final sendo o número 1. Muito bem. Daí nós chegamos a essa definição, que o número fatorial nada mais é do que esse número multiplicado pelo seu antecessor até chegar no número 1. Como nós vimos lá, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. Beleza? Tranquilo? Então, vamos avançar.
E aí, avançando, nós podemos agora falar um pouquinho sobre a permutação. O que é uma permuta? Ora, permutar nada mais é do que fazer uma troca, não é isso? Permutar é trocar. Então, existem dois tipos de permutação. O primeiro que nós vamos falar é a chamada permutação simples, ok? Então, se a permutação é simplesmente trocar, fazer a troca, então eu posso dizer que a permutação vai ser simplesmente você pegar aquela quantidade fatorial, ok? Aquela quantidade fatorial. Para facilitar para você, ó, eu trouxe o seguinte exemplo aí, ó. Quantos são, melhor dizendo, os anagramas das palavras abaixo? A primeira palavra que nós temos é a palavra amor, ok? O que é os anagramas? São quantas palavras que a gente pode fazer aí com a palavra amor. Uma delas, por exemplo, seria Roma, não é isso? Roma é uma delas. Quem mais? Mora é outra delas, tá bom? A MRO também seria uma delas. Então, tem várias. Então, para a gente não precisar ficar contando ou buscando quais são, a gente pode simplesmente trocar as letras de lugar. Trocar de lugar é uma permutação, ok? Permutação de quantas letras? 1, 2, 3, 4. Permutação de 4 letras, permutação de 4. 4 o quê? Fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Já vimos, mas não né? A gente pode continuar aqui a dizer novamente que 4 fatorial é igual a quanto? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24, resultado final. Só que nós já tínhamos visto que 4 fatorial era igual a 24. Então, se você conseguir lembrar os valores dos fatoriais, já vai ajudar demais. Você não precisa fazer essas multiplicações. Você já pode automaticamente colocar o valor direto, tá bom? Mas aí, se você não souber, então você pode fazer a multiplicação lá de forma tranquila, que você vai achar o resultado final tranquilamente, perfeito? Então, vamos lá. Continuando. Agora, já fizemos a letra A. Quantos são os anagramas da palavra amor? Vamos fazer uma outra? Olha só, vou pegar a letra B aqui. Quer saber quantos são os anagramas? Só que agora não é a palavra amor. Agora é a palavra amora. Perceba ainda que eu tenho a letra A repetindo 2 vezes. Então, aqui já não é mais uma permutação simples, como nós vimos aqui anteriormente. Essa permutação aqui é o que nós chamamos de permutação com repetição, ok? Permutação com repetição. Professor, é difícil fazer? Não, muito simples. É só prestar atenção aqui agora, ó. O que seria a permutação com repetição, então, professor? Permutação com repetição funciona da seguinte forma. Conta-se a quantidade de letras que tem. 1, 2, 3, 4. Nesse caso, são 5, ok? Permutação de 5. Perfeito. Tem alguma letra repetindo? Tem. A letra A. Repetindo quantas vezes? 2 vezes. Então, você coloca a repetição aqui em cima. Perfeito? Para a gente fazer, então, as contas, vai ficar 5 fatorial sobre, olha o 2 lá, ó, 2 fatorial. Então, nesse caso, teremos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Muito bem. Então, vamos aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Dividido por 2 vezes 1, 2. Quanto que é 120 dividido por 2? Vai dar 60, ok? Resultado final, 60. Então, eu tenho essas duas opções aí de trabalhar. Se por acaso está repetindo, permutação com repetição. Se não está repetindo, permutação simples. Tranquilo? Beleza? Então, vamos avançar. Olha só. Agora, depois que falamos em permutação, nós vamos falar então sobre um outro conceito matemático também muito importante, que é o conceito de arranjo, ok? E no caso do arranjo, olha só, eu tenho a seguinte formulazinha. Arranjo de n tomados PAP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, perfeito? E aí nós vamos então resolver aqui, ó, a seguinte questãozinha. Vamos pegar aqui para a gente fazer, ó. Então seria esse exemplo aí, arranjo de 5 tomados 2 a 2. Então perceba que o 5 está no lugar do n e o 2 está no lugar do p. Então o que nós vamos fazer? Olha só,
N, quem é N? Não é o 5 que está no lugar do N? Então, 5 fatorial sobre N, 5 menos P, no caso, 2 fatorial. Muito bem. O que é 5 fatorial mesmo? 5 fatorial você sabe que é 120, mas vamos com calma, tá bom? Nós estamos ainda em aprendizado. Então, deixa lá, 5 fatorial sobre 3 menos 2, aliás, 5 menos 2, melhor dizendo, 3, não é isso? 3 fatorial. Muito bem. Então, 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 3 vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120, sobre 3 vezes 2, vezes 1, 6. 120 dividido por 6 vai dar 20. Pode ser que você esteja se perguntando, professor, e se eu quiser simplificar os valores que estão em cima com os valores que há na parte de baixo, no denominador, posso fazer isso? Pode, tranquilamente, ok? Fazer essas simplificações. Vai até facilitar para você na hora de você multiplicar e achar o resultado final, ok? Isso também é permitido, também é possível. Muito bem. Continuando, então, já falamos aí sobre arranjo. Agora é importante a gente falar sobre um outro conceito, que é o conceito de combinação, ok? No caso da combinação, a formulazinha também é essa aí, ó, combinação de n tomado PAP, que é igual a n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. E a pergunta é, como é que eu vou utilizar, resolver questões envolvendo essa formulazinha aí? Então, vamos pegar aqui como exemplo, ó. Combinação de 5 tomados 2 a 2. Perceba que os números são os mesmos que nós pegamos inicialmente. É para você poder perceber aí a diferença de um para o outro. Então, vamos lá? Nesse caso, então, vai ficar, ó, no lugar de N, vou escrever 5. No lugar de P, vou escrever 2. Então, vamos lá? Nesse caso, vai ficar, ó, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Então, olha só, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2, 3, 3 fatorial. 5 fatorial é 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 2 fatorial, 2 vezes 1, vezes, quem é 3 fatorial? 3 vezes 2, vezes 1. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Vamos fazer isso para facilitar? Aqui, ó, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. Beleza? Então, vai ficar agora o que aqui para nós multiplicarmos? 5 vezes 4 vai dar 20, sobre 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 2, resultado final, número 10, ok? Então, resolvemos aqui as questões de fatorial, não é isso? Envolvendo aí o conceito de fatorial inicialmente, como nós falamos. Depois falamos sobre permutação, ok? Nada mais é do que uma troca de valores, de resultados ali. Então, nas questões, você vê que é simplesmente você trocar de posição, então é uma permutação. Aí nós temos também o chamado arranjo e a chamada combinação. E a pergunta que vem à sua mente agora é, professor, em que caso que eu vou usar a combinação? Em que caso que eu vou usar arranjo? Em que caso que eu vou usar a permutação? Então, beleza, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, vamos lá. Quando é que eu vou usar a permutação? A permutação será utilizada quando você usar todos os elementos, ou seja, quando houver uma troca de posição. Vai usar todos os elementos para poder fazer essa troca? Vai. Então, nesse caso, você vai utilizar a permutação, ok? Agora, se você não usa todos os elementos, então você vai ficar em dúvida entre duas coisas. Se é uma questão de arranjo ou se é uma questão de combinação, tá bom? Mas aí, quando você olhar lá e perceber que a ordem de escolha importa, se a ordem de escolha importar, é um caso de arranjo, ok? É um caso de arranjo. Se a ordem de escolha não importar, é um caso de combinação, perfeito? A ordem de escolha importa, é um caso de arranjo. A ordem de escolha não importa, é um caso de combinação. Tranquilo? Certinho? Então agora você tem totais condições de pegar aí o seu PET de número 2, ok? Semana de número 6 e resolver todas as questões que tem nele. E aí você vai resolver, assim que você terminar, volta novamente aqui em nosso canal, ok? Vai ter o link para você fazer as suas correções, para você olhar aí
e resolver aquelas questões que você teve dúvida, tá bom? Ou até mesmo confirmar as respostas que você já fez aí, beleza? Te convidar para quinta-feira, às 3 horas da tarde, o nosso quiz do PET. Vem se divertir, vem também aprender mais um pouco, venha também sanar as suas dúvidas, que por certo você possa ter aí ao longo dos estudos dessa semana. Quero te agradecer demais por essa oportunidade. Aqui na tela estão as minhas redes sociais, também na descrição da aula, caso você queira seguir. E te aguardo em uma outra oportunidade onde poderemos estar juntos. No mais, até a próxima. Tchau, tchau e fui!